Mateus 13, Jesus fala a parábola do semeador. Jesus está falando dele mesmo, onde é lançada a semente na face da terra, e essa semente, ela foi semeada. E ele falou por muitas coisas, por parábolas, para que o povo entendesse que essa semente pudesse produzir, que ela não fosse em vão largada sobre a terra. Mas depois que ele tem falado sobre essas parábolas, os discípulos se aproximam de Jesus e fizeram uma pergunta para ele: por que fala por parábola? E aí a palavra de Deus diz aqui em Mateus 13:10, que eu quero ler com o nosso irmão, com a nossa irmã, para que nós tenhamos uma revelação. Evangelho sem revelação não é evangelho. E evangelho sem revelação não tem cura, não tem libertação. Nós precisamos de uma revelação. Mas esses discípulos chegaram até Jesus e fizeram uma pergunta para ele. Ele diz assim: e cercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que ele fala por parábola? E Jesus responde ele. Parábola era em forma de uma história, como ele expressou, que o semeador saiu a semear, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, outra parte caiu aos pedregais. Ele expressou, e aquela parte que caiu no meio, na beira do caminho, ao pé do caminho, essa parte ele fala de um povo que vai ouvir a palavra de Deus e vai estar com o coração endurecido e não vai aceitar ele como Senhor, não vai aceitar ele como Messias, que na verdade eu acredito que é a história de Israel, ao momento não aceitaram. Mas ele falou de muitas parábolas a mais, e isso trouxe uma curiosidade aos discípulos dele, e eles fizeram essa pergunta: por que ele fala por parábola? Mas Jesus procura responder, e ele responde assim: e ele respondendo disse-lhe: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. Jesus falou de dois grupos de pessoas. Aquele grupo que realmente entendeu que Jesus é o Senhor, aceitou a Jesus, recebeu o nosso Senhor e Salvador Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E tinha um grupo junto, que provavelmente muitos judeus não aceitaram. Então a eles não tinha como eles entenderem, porque eles não aceitaram. Hoje eu quero dizer, o meu irmão que me ouve e a minha irmã que me ouve, sem nós aceitar, nós temos uma conversão e nós abraçar esse evangelho, nós não vamos ter revelação. E aqui o nosso Jesus falou que aos discípulos, ao povo dele, era dado a conhecer os mistérios, as revelações, mas aos demais não. Então, que grupo nós temos? Nós temos um grupo que aceitamos a Jesus para guardar os princípios, para guardar a palavra de Deus, para andar nos princípios, para negar a si mesmo. Aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida e nós vamos à presença dele. Então, com certeza, nós vamos ter revelação. E ele vai dizer assim, que é importante nós entender aqui essa palavra. No versículo 12, ele vai dizer assim: porque aquele que tem, se dará e terá em abundante. Aquele que tem a revelação, aceitou Jesus, ele é o seu Senhor, então você vai ter e vai ter em abundância, vai se multiplicar uma unção, um poder de Deus na nossa vida. Mas ele vai complementar o texto dizendo aqui que aquele que não tem, até aquilo que tem vai perder. Então isso é algo sério, mas nós precisamos entender o que o nosso Jesus está dizendo. Então ele diz assim: mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Irmãos, nós sabemos que Jesus Cristo, ele foi à cruz do Calvário e morreu por todos. Então hoje todas as pessoas tem o acesso livre para chegar à presença de Jesus, aceitar ele, deixar seus pecados e fazer parte do reino dos céus. Então, mas se eu renunciar àquele direito que eu tenho, o que o irmão tem, de fazer parte do céu, de fazer parte das bênçãos do Senhor, pode ser tirado. Eu quero dizer, o nosso irmão que me ouve, quanta gente
por não entender a voz do nosso Deus, não entender a palavra do nosso Deus, não pode desfrutar das bênçãos de Deus. De repente o irmão que me ouve, sabe que muita gente vai até a igreja, ora, vai para casa, vai para a igreja, volta, mas volta do mesmo jeito, sem uma revelação, e sem uma revelação não há transformação. Aqui mesmo em Mateus 13, olha aqui o nosso Deus diz no versículo 19, eu quero ler a primeira parte do versículo, e diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado ao seu coração. Ele está dizendo assim: se eu estou ouvindo a palavra de Deus, mas não estou entendendo, não estou tendo revelação, Satanás rouba isso e a gente fica vazio. E se a gente fica vazio, não tem como realmente nós desfrutar das bênçãos dele. Irmãos, concorda que a palavra de Deus disse que ele nos libertou, ele nos deu vida. Jesus falou assim: a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim. Então o nosso Deus disse que se nós entendemos, se nós compreendemos, nós temos uma revelação. Mas o que eu quero dizer ao nosso irmão, que nós precisamos estar atentos na revelação, senão nós podemos perder aquilo que nós temos. Quem falou isso foi Jesus, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo para nós. Então nós precisamos ter essa revelação. Os irmãos lembram que quando Jesus fez um convite, aqui em Mateus 11, 28, ele falou assim: vinde a mim todos que estão cansados e eu vos aliviarei. Os irmãos concordam que muita gente vai até Jesus, mas parece que não é aliviado, parece que não se cumpre a palavra de Deus, porque alguma coisa não está correto com a nossa vida, não entendemos a palavra. Eu quero dizer ao meu irmão que me ouve, é impossível alguém aceitar Jesus e não ser transformado. O apóstolo Paulo disse que a palavra de Deus é poder, ele é transformador. Então quando ele disse: vinde até mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, isso ele diz no versículo 11, 28 de Mateus. Mas no 29 nós sabemos que ele fala assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas. O nosso Deus diz que nós temos a aprender de Jesus. Quando nós vamos a Jesus, nós temos a aprender dele, que ele é manso, e vamos ter descanso para a nossa alma. Mas o que eu quero expressar ao nosso irmão que me ouve, que Tiago 4,7 é um texto conhecido de muita gente, e é um texto que Deus tem se revelado na minha vida, quando ele fala assim: sujeitai-vos ao Senhor, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, quando eu tenho revelação, quando essa palavra se revelou para mim, Jesus é Senhor, eu não tenho ele apenas para desfrutar do que ele tem, mas ele é o meu Senhor, então eu vou ter desejo de adorar ele. E quando eu vou adorar ele, eu vou para a oração, me sujeitar a Deus, fazer resistência contra Satanás, que veio para matar, roubar e destruir. Quando o nosso Deus está falando sujeitai-vos ao Senhor, em Mateus, aliás em Tiago 4,7, ele está dizendo que aquele que aceitou e entendeu que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida, nós temos que gastar um tempo, nós temos que ter um tempo em oração e numa batalha contra Satanás, sujeitando a Jesus. E quando nós vamos a esta oração, com certeza o diabo não terá poder das nossas vidas, mas nós precisamos ter essa realidade, nós temos que entender este evangelho de Cristo. Então o nosso Deus, ele quer nos abençoar, mas o nosso Deus quer que nós tenhamos revelação. A palavra de Deus é mistério, e se nós não temos a revelação, não tem como nós ter livramento. Nós temos o direito, pela graça que ele foi para a cruz, mas eu não consigo desfrutar porque eu não entendi a palavra de Deus, e eu preciso entender ela, não só eu, como o irmão que me ouve. Então nós devemos entender claramente que Jesus já foi para a cruz, desceu os mortos e ressuscitou para dar vida para cada um de nós que acreditamos nesse evangelho. Mas vamos entender, meu irmão, a palavra de Deus, ela é muito reta. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, o inimigo rouba. Você entendeu que Jesus lhe chamou para você adorar ele?
Você entendeu que Jesus lhe chamou, ou me chamou, para servir e não para ser servido? Muitas vezes nós entendemos errado. Nós precisamos entender corretamente. Ele nos chamou para ser servo dele, mas muitas vezes nós queremos que ele nos sirva. Na verdade, quando nós adoramos a ele, ele já nos serve, nos abençoa, mas nós não temos que ter na nossa mente que nós aceitamos ele para ele nos servir. Na verdade, ele já nos abençoou, ele chamou para nós servir a ele. Então que esta palavra do Evangelho, ela não fique oculta na nossa vida sem revelação. Então nós entendemos muito claro que quando Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele está falando que a verdade ela vai libertar. Então se ela não está me libertando, os problemas não estão indo embora, o diabo não está indo embora, então eu não estou conhecendo essa verdade. Porque o diabo não resiste à verdade, o diabo gosta do engano. O diabo não quer que nós falamos sobre o pecado, mas Jesus quer que nós falamos do pecado, ele quer nos ensinar. Jesus venceu o pecado, e quando ele venceu o pecado, ele venceu o diabo, e se ele venceu o diabo, ele deu vida para nós. Então nós precisamos estar com ele. Jesus diz em São João 10:10 que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir. E ele falou assim, mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então o Deus que eu quero falar para o meu irmão, para a minha irmã, é um Deus que sara, é um Deus que tem vida, é um Deus que transforma. Então que Deus, o Senhor, o Todo-Poderoso, esteja em nossas vidas se revelando. E então nós vimos aqui que o semeador saiu a semear, e alguém, os discípulos chegam até ele e perguntam por que ele fala por parábola. Porque nem todos iam entender, só aqueles que têm revelação. Meu irmão tem revelação? Ou como que Jesus é na sua vida? Como que Jesus é na minha vida? Eu tenho ele porque ele é o meu Senhor e eu desejo amar ele, adorar a ele, servir a ele, ou eu tenho para que realmente resolver um problema? Deixa eu dizer uma coisa ao irmão que me ouve. Deus abençoa os seus servos, Deus abençoa aqueles que se doam para ele. O desejo de Deus é abençoar aqueles que procuram andar em santidade. Tem uma revelação, não importa o que esteja acontecendo, Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Quando chega um problema, chega uma luta, Jesus continua sendo o nosso Deus, e se ele não sendo o nosso Deus, não continua sendo nosso Deus no meio da luta, batalha, então nós não tivemos revelação, e se não tivermos revelação, nós não seremos libertos. Os irmãos podem dizer, mas eu já sou liberto, Jesus pagou um preço por mim. Mas nós precisamos agora desenvolver essa palavra no nosso coração para botar em prática ela. Quem é salvo anda por esta palavra, e se andar por esta palavra, verás a glória de Deus em sua vida, em sua casa. Que Deus abençoe o nosso irmão e a nossa irmã, em nome de Jesus. Amém?